abramos esse momento de louvor e adoração ao Senhor, agradecendo, porque a sua bondade e a sua misericórdia, que duram para sempre, nos alcançou mais uma vez, nos susteve mais uma semana, nos sustentou mais uma semana. Que você possa aí na sua casa agradecer a Deus pelo milagre da salvação, sobretudo, mas também porque você tem experimentado a bondade dele no seu lar, com saúde, com graça, e mesmo quando perdas chegaram e te acometeram, você teve do Senhor o suporte, teve do Senhor o consolo. Portanto, cante comigo. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Amém. Queria ler com você o que está escrito lá no Salmo 136, apenas a parte inicial, que diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Rendei graças a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar juntos e agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido o nosso sustento todo o tempo. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre
Que bom, meus preciosos, que lindo louvor a Deus, que momento especial. Espero que você tenha desfrutado o máximo desse instante, né, de oferta ao Senhor. Vamos agradecer e entregar esse louvor ao Pai. Obrigado, Pai, por esta hora, por este dia, por esse maravilhoso louvor que nós acabamos de experimentar. Que a Tua graça e a Tua bênção estejam sobre nós. Nesta hora, temos o compromisso de orar pela nossa nação. Oramos pelo Brasil. Temos declarado, Pai, que o Brasil é Teu. Por isso não daremos sono aos nossos olhos e nem repouso às nossas pálpebras, até vermos a nossa nação rendida por objeto Teu de louvor na terra. Recebe agora as autoridades constituídas, em especial o presidente da República. Colocamos este homem nas Tuas mãos. Oramos, Pai, para que a Tua soberana vontade aconteça na nossa nação. Entregamos tudo a Ti, porque sabemos que nada nesta terra acontece se antes não for gerado no mundo espiritual, pelo jejum, a oração e a intercessão, que é a batalha espiritual que travamos muitas vezes. Nós Te adoramos porque entendemos ser este o mais alto nível de guerra espiritual. O Brasil é Teu. Diante dessa situação de tantas divergências, Pai, eu oro para que a Tua vontade se estabeleça, porque a Tua palavra diz que Tu és poderoso para estabelecer reinos e para destronar reis. Por isso, recebe-nos agora. Nesta hora, recebe esse louvor. Queremos Te louvar por todos os Teus filhos que obedientemente recolheram, Senhor, a casa do tesouro, os seus dízimos e ofertas. E oramos para que, Pai, a Tua bênção, a Tua fidelidade aconteça na vida de cada um deles. Recebe agora esta hora quando, assentados à mesa da palavra, vamos alimentar o nosso espírito, nos ensinando o dia a dia, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto para a nossa reflexão neste dia está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 30 ao 33. Está dito no texto sagrado: E não rogo só por estes, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Glória a Deus. Meus queridos, vamos versar a nossa ministração hoje aqui sobre a unidade da igreja. Gostaria que você atentamente ouvisse o que o Senhor quer tratar para nós neste dia. Estamos vivendo num mundo de muita divergência, de muita confusão, de muita contenda e, acima de tudo, de muita guerra no plano espiritual que se estabelece no plano físico. E nessa hora, a igreja, mais do que nunca, precisa estar coesa, unida, irmanada nos fundamentos da palavra de Deus, procurando conhecer a cada dia se seus ditos, seus feitos, suas atitudes representam o que o Senhor Jesus tem ensinado. Jesus procurou em seu ministério revelar ao mundo o amor do Pai e seus propósitos. Vejam bem, o mundo conheceria este amor e propósito através dele, Jesus. O Pai e o Filho eram um. Por isso, o Filho era a imagem perfeita do Pai, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1. O nosso desafio, portanto, o desafio da igreja,
é que o mundo conheça Jesus através de nós. Para tanto, é necessário sermos um com ele. O diabo quer, de qualquer forma, quebrar esta unidade, para que o mundo não conheça a Deus e seus propósitos. A proposição da unidade está tão presente na Bíblia e principalmente no texto lido, que podemos vê-la explicitado por 3 vezes. Nos versículos 21 e 22 diz, para que todos sejam um, para que eles sejam um e que eles sejam levados à plena unidade. Estas declarações expõem os princípios essenciais da unidade espiritual. Aqui estão revelados os pormenores da natureza da unidade da igreja. Vamos ver. Primeiro, a unidade não é opcional. O objeto da oração de Jesus são pessoas específicas. Ele fala sobre estes, fazendo referência aos discípulos. E fala também sobre aqueles, fazendo referência a todos os cristãos das gerações futuras. Ou seja, os que ainda haviam de crer. Todavia, quando Jesus faz a afirmação para que todos sejam um, ele junta estes e aqueles em um único processo histórico, ligando-os como um só corpo, a Igreja Universal. John Scott disse que a oração de Jesus foi, antes e acima de tudo, para que houvesse uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a fé da igreja não viesse a mudar com o passar dos anos, mas permanecesse reconhecível do mesmo jeito e que a igreja em cada geração pudesse merecer o epíteto de apostólica em virtude da sua lealdade à mensagem e missão dos apóstolos. Dizendo de outra forma, o sentimento de pertencimento e continuidade histórica são as 2 principais marcas da unidade da igreja relatada pelo evangelista João. É importante observar que também, tanto estes, no texto bíblico, quanto aqueles, são pessoas que receberam a palavra de Deus, nasceram de novo, foram regeneradas e reconheceram quem é Jesus. É deste tipo de pessoas que Jesus espera a prática da unidade. E mais, ele afirma que sem a unidade com o Pai e com o Filho, a igreja perde a sua característica de Mateus 16 e de 18, que diz: minha igreja. Jesus chama a igreja de sua igreja, de minha igreja. É neste ponto que encontramos o maior desafio para vivermos a verdadeira unidade cristã. Jesus compara a unidade do seu povo, a igreja, com a unidade do Espírito que ele tem com o Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um, diz o versículo 22. Isto significa que a unidade da qual Jesus está tratando não se restringe à reciprocidade e comunhão uns com os outros. Nem tampouco se trata de uma unidade estrutural ou organizacional e externa. Não significa também conformidade ou uniformidade. Fazer todas as pessoas pensarem exatamente iguais não é uma questão de amizade ou fraternidade. A oração de Yeshua demonstra que a unidade não é automática, mas algo que deve ser buscado e desenvolvido com empenho e esforço. Isso implica em manter a unidade na diversidade, especialmente nas divergências de opinião. Neste sentido, 2 pontos devem ser levados em consideração. Primeiro, buscar a unidade fraterna e aperfeiçoamento espiritual é responsabilidade nossa, ou seja, de todo cristão. Segundo, não se pode, em nome da unidade,
abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Quando ele orou, dei-lhes a glória que me deste, ele está falando do caráter de Deus. O ponto de extrema importância aqui é entender a unidade como uma realidade essencialmente espiritual, relacionada ao caráter de Deus e deve ser vivida em torno da verdade de Deus. Agora, se em nossas relações estamos em desunião, produzindo fragmentação e pela dialética bíblica, destituídos desta glória de que Jesus fala, se nossas posturas cotidianas revelarem egoísmo e intransigência, estamos longe de ser aquilo que Jesus planejou para nós, ou seja, para a sua igreja. Portanto, meus queridos, nenhum de nós deve pensar a respeito de divisões e imaginar que a atitude de sectarismo e de partidarismo ou de criar novas denominações é algo insignificante. Podemos estar certos de que estas coisas apenas servem de ajuda ao diabo e prejudicam a causa do mestre. Aqui vale um alerta. Ao filiar-se a uma denominação evangélica, procure conhecer sobre a história, seus fundadores, que e quais princípios nortearam o seu surgimento, para não incorrer no risco ou no perigo de, em nome de uma igreja, você ter pousado num ninho feito pelos ramos do orgulho, da rebelião, da rejeição, da amargura e do ocultismo. A unidade na prática é uma relação familiar. Numa família, os membros até podem, de algum ponto, discordar, porém jamais irão se livrar da relação de sangue, da essência que lhes une. Observe, a partir disso, a simplicidade da revelação. Não desperdicemos a energia porfiando uns com os outros. Gastemos, isso sim, tempo combatendo contra o pecado e o mal. Evitemos que os não crentes digam: resolvam primeiro as vossas divergências interna corporis, para que eu acredite no vosso testemunho. Segundo lugar, o testemunho da unidade. Glória a Deus. O ponto central da oração de Jesus é o testemunho cristão. O mundo precisa enxergar Jesus através de nossa unidade. Podemos pregar o amor de Deus ao mundo, mas se o mundo não nos vê praticando este amor, de nada adiantará. O melhor exemplo da unidade como testemunho evangelizador é a igreja primitiva. Os cristãos da época uniram-se uns aos outros na frequência regular das reuniões de ensino dos apóstolos e na prática da comunhão e da oração. E em todos eles havia um profundo temor a Deus, respeito por Deus. Então a cidade inteira tinha simpatia por eles. E cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Foi a dedicação dos cristãos na palavra, na comunhão e na oração que atraiu pessoas a Jesus. Essa unidade era analisável e mensurável a partir dos encontros constantes e do compartilhar seus bens, repartindo com os que tinham necessidade dentro da comunidade. Eles se reuniam em pequenos grupos nas casas para tempo de comunhão e participação das refeições com grande alegria e gratidão a Deus. Esta é a maneira da igreja revelar a glória de Deus. Portanto, a unidade que Jesus ensina não é estrutural, mística ou abstrata, mas orgânica e visível na história. Isso pode ser medido através de ações de reciprocidade e vivência objetiva dos princípios divinos. A unidade é tão realista e perceptível que o mundo pode vê-la
a fim de crer. Aí nós perguntamos, será que como igreja estamos expressando a unidade espiritual, sociologicamente analisável e compreensível? Quando não vivemos a unidade indicada por Jesus, negamos a verdade que afirmamos crer. O poder da obra redentora de Jesus, a natureza da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amor de Deus pelos homens, a prioridade da missão evangelizadora da igreja é o caráter glorioso de Deus. Glória a Deus. Vamos aos fundamentos da unidade cristã. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Está escrito: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Então vamos ver essa unidade. Primeiro, a unidade do corpo. Está escrito no texto: há um só corpo. A figura do corpo aqui se refere à igreja e explica que ela é um organismo vivo e indivisível. É a figura que melhor expressa como devem ser nossos relacionamentos no contexto da igreja local. Todos os salvos formam um corpo, o corpo místico de Cristo. Somos um só corpo, independente das diferenças ou diferentes denominações evangélicas, com exceção das pseudo-igrejas, pois temos uma só cabeça espiritual, Cristo Jesus. A igreja como corpo é uma unidade espiritual, onde todos os nascidos de novo estão unidos em Cristo. Mas esta atitude tem que se manifestar na horizontal, numa união entre judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, são um em Cristo Jesus. É, portanto, por esta razão, que uma das armas principais de Satanás e das mais utilizadas contra a igreja é a desunião e a divisão entre os cristãos. Lembremos, queridos, a conhecida história de uma reunião que houve entre as ferramentas de uma marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo, pois o mesmo ficava batendo em tudo que fazia barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muitas voltas para chegar ao seu propósito. Logo então falaram da régua, que se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio desta confusão, apareceu o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Glória a Deus. Em segundo lugar, a unidade de espírito. A palavra do Senhor diz: há um só Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. A unidade do Espírito é afirmada na unidade da Trindade. A Trindade é o melhor exemplo de unidade. O termo em si é uma combinação do prefixo tri com a palavra unidade e se refere ao fato de que é tanto três quanto um. Na unidade dessa divindade há três pessoas, mas uma só em substância, poder e eternidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja é composta por pessoas, mas a sua dinâmica é espiritual. O Espírito Santo opera dinamizando a igreja para cumprir sua missão na terra. Portanto, para experimentar e expressar a unidade do Espírito, é necessário estar sintonizado com o Espírito Santo, pois ele é quem produz a unidade na igreja. Não é difícil perceber quando a obra é do Espírito ou da carne. Os resultados falam por si. Não há como dissimular. É a obra do Espírito Santo que garante a unidade.
E são as obras da carne que geram divisão e partidarismo na igreja. O Espírito Santo é o unificador. Ele nos liga a todos e nos faz ser um. Logo, onde o Espírito Santo opera, não há espaço para sentimentos de dissensões e divisões. Em terceiro lugar, a unidade de propósito. A palavra de Deus nos diz que há uma só esperança. A esperança nasce da vocação de Deus para nós. A nossa fé baseia-se na esperança. Quando Deus nos chamou para a salvação, tornou possível nosso futuro em Cristo. A obra redentora de Cristo proporcionou a esperança da glória. Em relação ao presente, indica que aceitamos a obra de Cristo em nossos corações, cancelando os nossos pecados. Em relação ao futuro, esta esperança aponta para a iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção plena da igreja. A nossa bendita esperança é a volta de Cristo. Este é o nosso objetivo final. Mas a nossa caminhada e o nosso trabalho aqui na terra precisam ser relevantes. Precisamos crescer, frutificar, brilhar e ser instrumentos que reflitam a glória de Deus a este mundo. Assim como quando concluía cada obra de sua criação e via Deus que era bom. Aleluia, Deus possa, portanto, olhar para nós e para cada realização nossa e dizer, é muito bom. Aleluia. A igreja fica dividida em função dos nossos títulos e posições, que são coisas periféricas. O caminho para conservar a unidade do Espírito na igreja é olhar para as coisas que são de cima, não para as que são da terra. Conforme diz Paulo aos Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Em quarto lugar, é a união da autoridade, quando diz um só Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Precisamos, meus irmãos queridos, conhecer que o senhorio de Cristo não é um princípio, mas a base dos princípios do reino de Deus. Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Toda a autoridade da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. O senhorio de Cristo é sobre todos, sem exceção. Quando nos desvinculamos ou saímos da subordinação do senhorio de Cristo e colocamos um outro senhor qualquer, que seja no altar da nossa existência, cometemos o adultério espiritual e morremos. Não há como recebermos Jesus, trocarmos de reino, entrarmos em um novo reino, reino da luz, e vivermos em constante rebelião aos princípios desse novo reino, e ainda querermos os benefícios deste reino, sem nos sujeitar ao senhorio deste novo reino. O plano de Deus é fazer tudo convergir ao senhorio de Jesus. Em quinto lugar, a unidade da fé. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, onde lemos, há uma só fé. Esta fé é o mesmo que crença ou sistema de doutrina. É o conjunto de princípios absolutos que une todos os cristãos e que consiste na essência do Evangelho. É isto que significa dizer que a igreja segue e vive a mesma fé. Existe fé para a salvação, fé como fruto do Espírito Santo, fé como dom sobrenatural e fé como esta que diz respeito ao que cremos. A Igreja de Cristo segue e obedece a uma só fé, ou seja, o conjunto de princípios divinos. A fé não é um fim em si mesma, e sim um meio para nos levar a alcançarmos um objetivo. Que a igreja do Senhor Jesus esteja unida na mesma fé bíblica e busque maturidade, ou seja, ser igual a Cristo em sua mais perfeita forma, em seu caráter e em sua missão.
E em sexto lugar, aleluia, há um só batismo. O que significa na prática a expressão um só batismo? Quando alguém recebe Jesus como Salvador, o próximo passo é confessar publicamente a sua fé através do batismo, como um ato de entrada à vida da igreja, como corpo de Cristo. Morremos para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Não é mais a minha vontade ou a vontade do outro que prevalece, mas sim a vontade de Deus. Estamos inseridos neste corpo que é indivisível e passamos a fazer parte de sua natureza. E por último, há um só Deus e Pai, ou seja, há uma unidade familiar. Deus é soberano. Deus é a fonte fundamental da unidade espiritual. Deus está acima de tudo e de todos, pois diz a palavra em Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dele e para Ele. Deus age por meio de todos, protegendo e provendo nossas necessidades. É o Pai que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. É a autoridade de onde flui tudo o que necessitamos. Deus habita em nós, dinamizando-nos com sua presença contínua. Jesus é o Emanuel, que escolheu habitar no meio do seu povo. Este Deus e Pai quer ter comunhão com seus filhos, quer nos envolver com seu amor. A conclusão disso tudo, queridos, que falamos, é que nada é mais relevante no processo evangelizador do mundo do que o testemunho da unidade do povo de Deus. Como igreja, vamos buscar do Espírito Santo, aleluia, as estratégias da vitória. Que nada nos separe do amor de Cristo, da unidade fraternal que a obra do Calvário promoveu para cada um de nós. Estamos diante de um fato incontestável. A igreja do Senhor está sendo desafiada nesses últimos dias. Há uma opressão no mundo espiritual para desvirtuar a igreja no seu caráter e no seu propósito. Mas eu concito a você, meu irmão, igreja amada do Senhor, distintos líderes que porventura estejam me ouvindo agora. Vamos olhar para a palavra de Deus, focar o propósito divino, entender que essa é uma hora que precisamos, antes de tudo, andar no Espírito, discernindo tudo, conforme diz a palavra de Deus. Mas vós tendes a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente santa, é uma mente pura. E não podemos contaminar as nossas vidas, nosso ministério, o rebanho que Deus nos conferiu, com proposituras pessoais, interesses pessoais, desvirtuando o zelo de Deus, a essência da palavra de Deus. Como que dentro de um contexto cristão evangélico, cada um siga os seus modismos, as suas invencionices, os seus achismos. Deus não aprova estas coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a obediência, nos ensina o temor, nos ensina a conhecer a Deus e continuar e prosseguir conhecendo o Senhor. Não podemos, com nossas palavras, demonstrar, ostentar tal conhecimento, se o nosso testemunho pessoal, se o nosso testemunho enquanto liderança não disser o mesmo. Queridos, a palavra de Deus é clara, ela diz que o Senhor conhece os que são seus, e aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Vamos viver a unidade que Jesus orou
no capítulo 17 do Evangelho de João. Vamos viver a unidade que Paulo tratou zelosamente. No capítulo 4 da Epístola aos Efésios, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aleluia! Por quê? Porque andando assim, nós vamos betumar a nossa vida espiritual. Nós vamos betumar a nossa arca. Glória a Deus, pessoal, familiar e congregacional, ou seja, a nossa igreja. A igreja que o Senhor, aleluia, nos plantou e que devemos amar. Queridos, a palavra de Deus nos diz que ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta, cuida dele. Portanto, que seja a sua expressão: eu amo a igreja onde Deus me plantou. Eu preciso me sentir arraigado, alicerçado, aleluia, compreendido, amado e aceito, aleluia, no lugar, no terreno onde o Senhor me plantou, porque aqui eu tenho assistência, aqui eu tenho a chuva do Espírito, aqui eu tenho o orvalho que sobe, aleluia, e me alimenta, me fortalece, me faz florescente na casa do Senhor, que eu possa dizer como salmista: eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus, aleluia, e eu possa crescer com a firmeza, com a solidez da palmeira, porque está escrito na palavra: mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Para quem não sabe, a palmeira é uma das plantas mais resistentes aos vendavais, né? A tudo o que acontece, aos terremotos e tantas outras coisas. Por quê? Dizem os entendidos que a mesma altura que a palmeira tem do solo para cima, ela tem de raízes do solo para baixo. Ou seja, é um crescimento equitativo, é um crescimento equilibrado. E a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor, e em particular, querida igreja, querido rebanho, que faz a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Natal. Sejamos a cada dia edificados na fé, na palavra, na oração, no temor a Deus, na obediência. Não escolhamos qualquer coisa, porque não é opcional. Eu não posso escolher amar algo e rejeitar dentro de um corpo, de um organismo espiritual, que somos nós, a igreja. Portanto, que esta palavra de Deus chegue ao meu coração e ao seu coração. Nesse período de pandemia, não se preste a julgar quem faz, quem não faz, quem vai, quem não vai, quem liga, quem não liga, quem posta, quem não posta, para que você não crie um clima de divergência, para que você não crie um clima de insatisfação. E esse relacionamento fraternal seja ferido por um mero julgamento seu. A igreja, ela tem seu conhecimento, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor conhece a cada um dos seus. Vamos viver em unidade, amar a Jesus. Não se permita estar escolhendo qualquer outro lugar. Porque quando você se transplantar, certo? Quando você, por desejo próprio, vontade própria, se transplantar, corre o risco de, no percurso entre receber um alimento aqui,
a receber o próximo ali, a se adaptar com aquele novo terreno, com aquele novo adubo, com aquela nova alimentação, você corre o risco de morrer mesmo plantado dentro de um espaço chamado igreja. Querido, fique firme. Se um dia, por projeto e propósito divino, você tiver de sair do aprisco ali para ir para outro aprisco, seja por direção divina, seja que o Senhor o transplante, aleluia, o transporte e o transplante, e você não perderá essa oxigenação espiritual, você não perderá a força, né, a firmeza da sua vida espiritual, e você continuará a florescer onde o Senhor te levar. Querido amigo, para você nesta hora, toda esta palavra, não obstante estarmos falando para a igreja, ou seja, para os crentes, mas tudo isso foi Jesus quem pagou o preço. Isso é possível ser igreja, como disse na mensagem, se for nascido de novo. E alguém só pode nascer de novo se for da palavra de Deus, nascer da água da palavra e da operação do Espírito. Portanto, antecipadamente você já ouviu sobre o que é ser igreja de Cristo. E falta, portanto, só fazer uma decisão. Pergunto-lhe nesta hora, se este momento, meu irmão, que porventura está afastado, meu amigo que ainda não tomou uma decisão, ou aquele que está num estado espiritual ainda de letargia, né? Está assim, como a gente diz lá, esperando um feedback, né? Mas agora chegou a hora do toque divino. Chegou a hora do convite para se congregar em Cristo. Quero convidá-lo a fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Se é possível, se você crer, se é verdade, então ore comigo. Repita no seu coração o que eu vou pronunciar. Vou orar, aleluia, ao Senhor. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu sei que tu és o caminho, não há outra alternativa. E agora, convencido de que preciso de ti, que eu preciso de me salvar, eu tomo nesta hora uma decisão no meu coração, de te receber e, a partir de hoje, te tratar como Senhor e Salvador da minha vida. Chama o teu Espírito a cuidar de mim, para que eu possa caminhar neste caminho que toma o teu próprio nome. Me ajuda a renunciar o mundo, o pecado e ao diabo, e a andar em retidão, em temor e muita alegria na tua presença. É o que eu te peço, meu Jesus. Amém. Quero nesta hora agradecer a Deus pela uma semana que Ele nos concedeu, pelo Shabat tremendo ontem. Glória a Deus, tive alegrias maravilhosas, não é? Primeiro, todos nós, essa alegria de todos, do Senhor ter nos conservado em vida. Aleluia, o nosso coração continua pulsando, né? Batendo. E glória a Deus, começamos hoje mais uma semana aprendendo a estarmos mais unidos com essa Trindade Santa e com os irmãos. O Salmo 133 tem que se evidenciar na vida da igreja de forma exuberante. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Além dessas alegrias, tive o privilégio de falar com minha ovelha preciosa, né? Quando eu digo minha, com todo respeito ao seu pastor hoje, a irmã Mariquinha, lá em São Bento, na Paraíba. Que bom, estivemos, através de uma videoconferência, aliás, né? Momentos ali onde recebemos o seu amor, o seu carinho, abençoamos com a palavra do Senhor.
Glória a Deus, e quero nessa hora manifestar a minha alegria a todos os irmãos e amigos, né, que necessariamente não fazem parte da Insejeque em Natal, mas todos moram no meu coração porque de alguma forma foram e são muito úteis à minha vida, à minha alma, à minha fé e ao ministério que Deus me confiou. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este culto. Muito obrigado por esta celebração. Quero te agradecer por todo o teu povo. Quero te agradecer também pelos nossos irmãos e amigos, bem como por todos aqueles que hão de ouvir esta palavra e crerem no seu coração e tomarem posturas firmes de viver na unidade da fé, na unidade do amor, na unidade do Espírito, na unidade da Trindade. Glória a Deus, na unidade com a igreja. Obrigado por tudo. Que esta semana seja promissora para cada um de nós. Que possamos falar do teu amor para alguém que à margem do caminho, ou mesmo entre os espinhais, ou entre os pedregulhos desta vida, ou em meio a essa pandemia, nós possamos abrir a nossa boca, tocar o chofar divino e dizer: Cristo é a resposta, Cristo é a solução para o mundo em crise. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém e amém. Shalom, uma semana viva e meu abraço, beijo no coração. Amo a todos vocês. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém.
tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor